Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem aí nas suas casas. Eu me chamo Antônio Augusto Giannone, eu sou mestrando do PPGH da UPF, também sou bolsista da CAPES. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre o mangá como elemento universalizante da cultura japonesa. Essa videoaula tem com o intuito de falar um pouquinho sobre o Japão, então, sobre como essa cultura pop ela influencia o mundo, né? E como ela atinge nós e como ela pode ser útil para entendermos tanto o Japão quanto as novas hibridizações que vêm ocorrendo com a cultura. Me desculpe pela minha voz, né? Ela não é das mais agradáveis, então vou ter que aguentar um tempinho aí minha voz, tá? Mas afinal de contas, o que é o mangá? O mangá, ele é um objeto tipicamente japonês que surgiu por volta do século X no Japão, né? Ele, com o tempo, vem se modificando, ele vem cumprindo funções diferentes na sociedade japonesa, como, por exemplo, no início do seu surgimento, ele fazia algumas pequenas críticas políticas à sociedade, aos poderes, sendo que as imagens postas nesses mangás, né, elas representavam as castas da sociedade em forma de animais, normalmente. Então nós tínhamos os coelhos, tínhamos os lobos, tudo indicando as castas da sociedade. Então, conforme houve isolamento, ou conforme houve mais abertura do Japão com o mundo, as modificações foram ocorrendo, né? Até chegar a um mangá moderno, que por fim, ali pelo início do século XX, esse mangá moderno, ele surge pelo contato com essas potências ocidentais, mas, bem dizendo, com o HQ, né? Com o quadrinho norte-americano, e com essa influência norte-americana, o mangá, que é basicamente apenas desenhos até o momento, ele ganha também os balões, né, os balões de fala. E eles passam a contar uma história. A partir daí, então, no início do século XX, esses mangás começam a contar diferentes histórias. No início do século XX, ele contava histórias, remontava histórias de família, críticas políticas. No pós-guerra, quando passa a guerra, acontece que o mangá ele abre gama para várias temáticas. Então agora tu começa cada vez mais, conforme com o passar do tempo do pós-guerra e com a efervescência de novas ideias ao redor do mundo, do feminismo, do direito da criança, da questão do direito da mulher no trabalho, da importância de falar do dia a dia, enfim, com cada vez com mais abertura de novas temáticas para serem faladas na academia ou no dia a dia mesmo, acontece que o mangá ele absorve isso, essas influências, e começa a surgir mais histórias contando sobre isso. Então a gente tem mangá sobre mulheres grávidas, temos mangás sobre os homens que trabalham no escritório o dia todo, nós temos mangás que falam do cotidiano de uma criança, temos N formas, N narrativas de mangás. Não temos apenas uma história de super-herói ou o bem vencendo o mal. Não, as histórias às vezes não têm um fim ou ela finaliza numa coisa banal que para nós ocidentais, né, é uma história comum como os Vingadores ou Batman, Super-Homem, tem um final, né, ele vence o mal no final do filme, ele vence o final no final daquele quadrinho, daquela narrativa. O mangá, às vezes, ele tá lá, o final da história é num dia de trabalho dele. Acontece que a história que ele tem que passar não é uma história de começo, meio e fim, é que esse é o cotidiano daquela pessoa. Então, o mangá, ele é parecido com o quadrinho norte-americano, mas as narrativas, elas têm uma outra identidade. Pessoal, o que vocês conseguem enxergar nessa imagem? Essa imagem, ela vem do meu arquivo pessoal de mangás, né, das minhas pesquisas, né, que eu venho desenvolvendo, do mangá de Called Us Enemy. Ela vem demonstrar um pouco as desigualdades e como os Estados Unidos, nos seus campos de realocamento, né, eles trataram a sociedade, o povo nipônico, né, os descendentes de japoneses, ou os próprios japoneses migrados, né, no seu território. Ao iniciar esse conflito bélico entre Japão e Estados Unidos,
ela teve que ser realocada porque, enfim, as forças de poder, o presidente dos Estados Unidos, enfim, e todas essas instâncias políticas acharam que eles poderiam ser as populações, né, a sociedade japonesa ali no país, eles poderiam ser espiões que funcionavam para o Japão, né. Dessa maneira eles foram realocados nesses locais. Eu trouxe apenas uma imagem para vocês verem a situação. No primeiro quadrinho a gente vê que as mulheres, tanto mulheres quanto os homens, mas os banheiros eles eram comunitários, né? Você não tinha espaçamento, você não tinha privacidade. Então eles foram retirados das suas casas, do seu conforto, do seu cotidiano. Esses campos de concentração, praticamente, onde você perde a sua privacidade, a sua identidade. Nas imagens de abaixo, você pode ver que está sendo servido um cérebro, né, para eles comerem, mas não é da cultura japonesa comer esse tipo de carne, né? Então, todos ficam enojados com isso, né? Eles não querem comer isso, né? Mas eles são obrigados, ou eles comem isso, ou não há comida para eles, né? No último quadradinho, o pai do personagem principal, né, que conta a história, ele vê tamanhas barbáries, tamanhas atrocidades e e pensa, né, que tem que haver alguém que lute por eles, lute pelos seus direitos, lute por uma qualidade de vida um pouco melhor. E quem toma frente é o pai do personagem principal que escreve a história do mangaka. E nessa imagem, pessoal, o que vocês conseguem ver nessas imagens? Salientar que é do mangá Goodbye, de duas imagens, né, das páginas 16 e 22, respectivamente, né, 16 no lado esquerdo e 22 no lado direito, né, também no meu arquivo pessoal. Na primeira imagem, a gente pode ver que caiu uma chuva. Só que essa chuva não é uma chuva apenas de água, né? Ela é uma chuva de químicos. No dia na queda da bomba de Hiroshima, esse soldado, nesse segundo quadrinho, né, vocês podem ver, ele foi enviado a Hiroshima para tirar fotos e recordar o que está acontecendo ali. E ele observa e ele sente na pele que quando chove, por causa da questão dos químicos no ar, da radiação, ele essa chuva ela não cai uma chuva de água, ela cai uma chuva química, uma chuva preta, né? Conhecida como Black Rain. Pessoas que já viram dessas bombas, então, como vocês podem ver nos quadros de abaixo e também do lado, elas ficaram em carne viva, parecendo zumbis, aquele zumbi do cinema, sabe? Derretendo. Tu não consegue mais diferenciar o que é cabelo, o que é pele, o que é roupa, porque é tudo uma massa só. Naquele primeiro quadrinho ali, no último quadrinho, perdão, no último quadrinho da primeira imagem, você pode ver um sujeito. Ele parece que está vivo, mas não, ele está meio que petrificado. Ali, ele está parado. Essa foi a potência da bomba, né? Há algumas outras imagens que pessoas só ficaram aparecendo as sombras delas. Porque a pessoa, quando absorveu toda a força da bomba, ela sumiu. Mas ela estava indo sombra em relação a toda aquela luz da bomba. Então a sombra ela acabou ficando, né, da pessoa. Mas todo o resto dela ela deixou de existir. Então a única memória que a gente tem daquela pessoa, no sentido de uma memória coletiva, é aquela sombra. Nos quadrinhos do lado direito, então a gente pode ver como aquele pessoa, aquele fotógrafo, ele teve, então ele gravou, tirou as fotos e mais tarde, né, ele acabou vendendo essas fotos, né, ele manteve por 6 anos, mas depois ele teve que vender, porque ele precisava de dinheiro, né, para manter também a família. Só que ele constantemente ele rememora aquele dia que ele estava lá, as fotos que viu, as fotos que ele tirou, né, aquelas imagens, aquele horror da guerra, aquelas pessoas, toda aquela devastação, né, como aquela penúltima foto em preto e branco ali, né, que tem parece uma pessoa meio que sentada e atrás tem um menino, né, que ele fala que vai massagear as costas da mãe, né. Ali, basicamente, é a imagem remontada, porque nesse caso, na foto que ele tirou, não tinha mais o menino nem a mãe, tinha apenas a sombra de ambos. Essas imagens, essas fotos que ele tirou, eles remontam com frequência a memória desse sujeito, né, desse fotógrafo, né? Ele acorda com pesadelos constantemente daí. Bom, pessoal, mas a gente tá falando do Japão e de mangá,
Afinal de contas, o que é o Japão, aonde fica e tudo mais, né? É importante a gente comentar isso. O Japão, ele se localiza no que a gente tem conceitualmente por Extremo Oriente, né? Ele é composto por terras-ilhas, né? Terras-ilhas. Uh, e o seu fator geográfico de estar numa ilha, estar a certa distância do continente maior, né? Continente asiático maior. Um dos fatores principais, né? Esse distanciamento geográfico. Como fator crucial, isolacionismo japonês, do Japão ser quem ele é e de toda a sua cultura. Quando a gente fala do eu e do outro, do Oriente e do Ocidente, a gente está falando uma categoria de conceitos que elas são eurocêntricas, ou seja, elas vêm do pensamento da Europa e elas servem para tratar o outro, né, em relação ao eu, de uma forma distinta, não necessariamente negativa, mas é o que a Europa acaba fazendo. O Edward Said, ele fala que esses conceitos eurocêntricos eles são carregados de subjetividade. Por vezes, né, são conceitos pejorativos, negativos, né? No seu livro ele comenta que o Oriente é sempre um conceito, é sempre tratado como inferior, como estranho, feminino, explorável, ocupável, infantil, né? Toda uma gama de conceitos que na mentalidade europeia do século XIX ela é preconceituosa, né? Também muito isso por causa da historiografia do século XIX, que reforça muitas vezes, né, por vezes, o nacionalismo, né, esse novo surgimento desses estados nacionais. Mas eu vou falar um pouquinho agora especificamente do Japão nesse período de guerra. Ali em 1894 até 1945, o Japão vive quase 50 anos, né? 50 anos de conflitos bélicos, com as guerras sino-japonesas e a guerra russo-japonesa. Nessas guerras, né, na primeira guerra sino-japonesa e na Rússia-japonesa, o Japão sai vitorioso, isso infla o ego japonês, né? Eles são capazes de ganhar dos chineses com todo o seu território, capazes de ganhar da Rússia com todo o seu território, né? E todo esse pensamento que a Rússia ela era ocidental, né? Perto dessa localidade. E eles se veem com seu ego inflado e percebem, a gente vai conseguir, a gente consegue um espaço no mundo. Há essa possibilidade de conseguirmos o nosso espaço no mundo. Considerando que, por várias questões, o Japão ele é tratado como desigual, desde aquelas questões eurocêntricas, né, até sua recém chegada ao mundo, considerando seu isolacionismo até a era Meiji, né. Então, na Primeira Guerra Mundial, acaba que o Japão ele se alia às potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, enviando recursos para eles, principalmente, e acaba que ele ganha alguns territórios para controlar na Ásia. E isso ajuda ele a conseguir matéria-prima para que, na Segunda Guerra Mundial, ele possa virar uma potência militar. Mas, como eu comentei, há muitos preconceitos e muitas barreiras ainda em relação ao Japão e toda essa Ásia. Os Estados Unidos ele vai fechar a imigração japonesa a partir de 1924. Então, está proibido de entrar nos Estados Unidos se você for descendente de japonês ou japonês, né? Enfim. Tu não tem um reconhecimento internacional. Eles sempre são vistos como os amarelos, os outros. Todos os preconceitos, eles vão somando com as vitórias na Primeira Guerra Mundial, com as vitórias da Guerra Sino-Japonesa e Rússia-Japonesa, né? E vão inflando o ego e vão que no imaginário que há uma possibilidade de potência, há uma possibilidade de vencer uma guerra contra essas potências ocidentais. Já na Segunda Guerra Mundial, né, esse caminho para a Segunda Guerra Mundial, alguns fatores são importantes a serem salientados. Nós temos os Zaibatsu, os antigos aristocratas e samurais, que eles realizavam ações em nome do imperador. Ou seja, eles defendiam interesses ultranacionalistas, né? E eles legitimavam suas ações em nome do imperador. Porque o imperador ele não podia ser contrariado. Ele é o Deus na Terra, o imperador. Então tu não pode contrariar, tu não pode não obedecer ao imperador.
Então, eles legitimavam seus discursos, né? Essas três partes, né? Os jaibatsu, os aristocratas e samurais, né? Legitimavam seus discursos através do nome do imperador. O Japão, então, buscava igualdades, basicamente. Igualdades ao pé do Ocidente. Buscava igualdade militar, econômica e científica. Mas principalmente racial através desses três interiores, da militar, econômica e científica. Né? Para isso, eles precisavam aprender. Como tu vai aprender novas coisas? Tu vai buscar conhecimento. Eles buscaram conhecimento no Ocidente, nas universidades, nos mais diferentes países. Eles mandaram estudantes. Esses estudantes retornavam para o Japão. E a partir daí, eles produziam conhecimento interno, um conhecimento japonês a partir desses fundamentos, dessas bases ocidentais. Nessa mesma época, no final do século XIX, para o início do século XX, a política interna estava muito conturbada no Japão. E acaba que os nacionalistas, como a gente viu antes, eles acabam ganhando força, né, no poder. Há uma retomada desse espírito samurai, todo aquele imaginário samurai de honra, de guerreiro, de ser forte, aqueles ideais conservadores, né? E com o corte do petróleo norte-americano, né, quando o Japão se alia ao eixo, em 1940, ali é o boom para o Japão aumentar o seu campo de guerra, aumentar a sua fonte de batalha. Né? Porque sem petróleo, você não tem como manter essa máquina de guerra, não tem como manter os aviões, os navios, os tanques de guerra. Sem isso daqui, não tem como continuar esse ponto de batalha. Então eles iniciam sua batalha com os Estados Unidos para conseguir retomar esse petróleo, né? E conseguir mostrar, não, se a gente ganhar os Estados Unidos, a gente vai ser a maior potência mundial. Há uma tentativa por parte do Japão da criação da esfera de co-prosperidade da Grande Ásia Oriental, né? Que, em suma, é uma ideia do Japão eliminar as influências ocidentais na Ásia, né, nesses territórios ali mencionados, né, seja na China, nas Coreias, mais algumas ilhas ali, né, na Índia, enfim, ele queria eliminar então essa influência ocidental nesse extremo oriente, né, porque ele dizia que essa ideia, esse imaginário, essa cultura ocidental, ela estava deturpando a Ásia, ela estava estragando a Ásia, né? Acontece que esse discurso japonês, ele é apenas um discurso, né? Ele cria um imaginário, mas ele não é efetivado. Em suma, por causa que o Japão não conseguiu vencer a guerra e não conseguiu se expandir tanto assim, mas principalmente porque ele quando chega na China, na Coreia, enfim, ele não trata eles com igualdade. Ele ataca, ele queima, ele rouba, ele estrupa as mulheres. Ele destrói, ele comete as mesmas barbáries, ou até mais, que a Alemanha cometia com as outras frontes de batalha, os Estados Unidos cometia, enfim. Ele acaba sendo pior do que os colonos, né? Quem estavam colonizando pelo menos culturalmente, né, esses países. Bom, e a rendição, né? A gente sabe que o Japão ele perde a guerra, né? Mas afinal de contas, como funciona essa rendição, essa questão das bombas, né? Que é o foco principal aqui. Né? Qual o motivo de soltarem as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, afinal de contas? Em geral, o discurso norte-americano é que você acabaria com a guerra de forma rápida, né? Perdendo o menor número de pessoas, mas eu lanço a questão: de qual lado se perde o menor número de pessoas? Que pessoas são essas? São pessoas, né? Os norte-americanos, eles usariam as bombas contra a Alemanha, contra esses semelhantes brancos, né? Outros motivos também ressaltados é a questão de uma visualização do conflito ideológico com a URSS, né, com a União Soviética. Eles veem que os norte-americanos veem
que há a aproximação entre uma batalha entre o capitalismo e o comunismo, e eles pensam, eu preciso demonstrar o meu poder, eu preciso demonstrar a minha força. Como eu vou fazer isso? Né? Eles soltam a bomba também, então para mostrar que eles têm potência nuclear, têm potência para destruir uma cidade, ou grande parte de uma cidade em questão de segundos. Um segundo motivo, então, seria, que é muito pouco comentado, é o estudo do efeito da radiação nas pessoas. Sabia-se, né, que a radiação ela causava efeitos devastadores nas pessoas, mas ainda não se tinha testado em um local, num território, em grande quantidade de pessoas, né? Não se tinha testado o efeito da radiação na realidade, né? Então, um dos motivos dessa bomba, né, é testar esse efeito da radiação nessas pessoas, que na verdade eles já eram tidos como inferiores, então tudo bem, é só jogar neles, eles tinham como nossos ratos de laboratório. Então, essa é uma visão norte-americana da época, né? Bom, um outro ponto muito importante de ser comentado, como já foi, né, é que o imperador ele é uma figura divina, ele é tido como uma figura divina, intocável, distante da sociedade, ele não conversa com as pessoas, ele não é visto pelas pessoas comum, né. Só que o imperador, ele produz uma amálgama entre os indivíduos, né, ele dá sentido ao coletivo, ele reúne o coletivo e forma uma amálgama na sociedade. Ele consegue juntar as pessoas para que elas trabalhem num ethos de coletividade, elas trabalhem de forma unida. Só que na rendição, o imperador se vê encurralado e tendo que entrar em contato com as pessoas para falar, não, pessoal, a gente tem, né, de forma informal, a gente tem que acabar com a guerra. A guerra acabou. Se a guerra continuar, o Japão vai ser destruído. Não só o Japão quanto o território, mas as pessoas vão sumir. Não vai existir um amanhã para o Japão. Então é preferível a rendição hoje, para que amanhã possa possa existir um amanhã, né? E acaba criando um pequeno conflito, né, entre as forças de ocupação norte-americanas no Japão, que é o que fazer com o imperador, né? O que fazer com essa figura? Por fim, eles tomam a decisão de realocar o significado dele. Ele não mais seria uma figura divina, ele não mais seria um deus, ele não mais seria filho dos deuses. Ele seria uma pessoa que serve como amálgama da sociedade. Ele serve como uma figura para que todos se identifiquem como pertencentes ao Japão, todos se sintam japoneses, mas não mais um deus. A ocupação norte-americana, então, foi pacífica, né? Eles buscavam ali no Japão um aliado para um possível conflito com a União Soviética, né? Eles buscavam uma localização geopolítica favorável, né? Tanto que eles inseriram seu dinheiro, né, para ajudar na reconstrução do Japão o mais rápido possível. E por parte dos japoneses houve uma renúncia total à beligerância, né? Houve a construção de uma constituição que eles negavam, né? Eles não era permitido ao Estado japonês reconhecer a beligerância. Eles não podiam entrar em guerra. As forças de defesa, os gastos com as forças de defesa no Japão, eles foram praticamente exauridos. A força de defesa japonesa, na verdade, era composta pelos americanos. Para essa ocupação ocorrer também de forma efetiva, foi necessário deslocar o foco de Hiroshima e Nagasaki dos Estados Unidos, da culpa para com eles. Né? A culpa foi passada para os japoneses que não se renderam com os ultimatos, com os avisos norte-americanos. Mas mesmo com o imperador falando no rádio e toda essa ocupação pacífica, né, houve um suicídio em massa, houve uma distopia em relação ao pensamento imaginário japonês. Houve uma quebra naquela expectativa de enaltecimento japonês, de conquista japonesa. Todo aquele sentimento samurai, ele foi quebrado com essa derrota. Para isso, havia necessidade, então,
de um novo objetivo, se a gente não vai conseguir conquistar o mundo, não vamos conseguir conquistar novos territórios, perdemos a guerra, o que a gente vai fazer agora? A gente está perdido no mundo. O que acontece? Tanto as forças ocupantes quanto os poderes japoneses internos, né, eles ressaltam que a nacionalidade é procurando um novo objetivo. Que o objetivo é esse? Tornar-se grande pela economia. Você vai vender, você vai produzir, você vai conquistar o mundo na forma de venda de produtos. Então tu vai focar nessa economia, né? Só que é importante ressaltar que em muita literatura a gente vê esse milagre japonês, ó, o milagre da economia japonesa, né? Só que a gente vai ver agora que não houve um milagre japonês, mas sim uma série de fatores que levaram a esse engrandecimento, essa reconstrução econômica do Japão. Primeiramente, como eu já ressaltei antes, não houve gastos bélicos, né? Não houve grandes gastos bélicos, considerando que o Japão estava sendo defendido pelas forças norte-americanas, né? Também houve uma transformação cultural. A mentalidade dos pais, ela diferia dos filhos. Aqueles pais que buscavam essa guerra, buscavam toda essa mentalidade beligerante, né? Ela não vai surgir nos filhos, considerando que a educação, né, desde o início dela, nos primeiros níveis da educação, ela não vai ser voltada para beligerância, mas sim para ensinar a maior quantidade de conteúdo possível, ensinar tudo que é necessário para um adulto, para que ele tenha um conhecimento amplo do mundo, para que ele possa gerar mais tarde dinheiro, né? Ele possa ser efetivo nesse mercado econômico. Né? E uma palavra muito importante então, para tudo isso, para tudo que vem acontecendo no Japão, para o Japão no todo, é adaptação. O Japão ele sempre foi muito eficiente nas adaptações. Ele sempre conseguiu pegar influências externas e adaptar a sua cultura, transformar a sua cultura, fazê-la cabê-la internamente, né? Ele sempre conseguiu juntar a tradição com a inovação. Para isso, então, né, nesse novo período foi preciso criar, produzir, inovar e vender. Houve muitos sacrifícios individuais, pessoais, pelo bem do coletivo, pelo bem da nação japonesa. Grandes horas de trabalho, jornadas de 12, 14 horas de trabalho, uma ausência de comunidade, ou melhor dizendo, de um conjunto familiar. Você não passava tempo com sua família, você não saía se divertir com seus filhos. Todo o tempo ele é voltado para a reconstrução do Japão ou para um pequeno descanso para o seu corpo. Esse sentimento então nacional ele foi redirecionado da guerra para a economia e após meados de 1960 o Japão já estava reconstruído. Em questão de 15 anos, o Japão já estava reconstruído tanto fisicamente quanto economicamente, né? Agora sim é necessário para que a população uma melhor qualidade de vida. Eles ressaltavam, eles buscavam isso. Considerando isso, as empresas passaram a ter uma outra visão. Elas passaram a tratar a sua empresa como um órgão familiar, um órgão onde um local onde você ia ver as pessoas, seus colegas de trabalho, como a sua família, como amigos, como alguém que você podia contar. A empresa é a sua família, ou seja, se a empresa desse certo, ia ser bom para você. Se a empresa tivesse lucro, você ia ter lucro, você ia ter bônus financeiro. Automaticamente você ia conseguir suprir as necessidades da sua família menor, da sua esposa, filhos, né? Se você não fosse bom para a empresa ia ter dificuldades. Isso também ia afetar você. Então, a empresa ela era e ela ainda é, no Japão atual, visto como um local para você dar o seu máximo para que o retorno seja voltado a você. Há um ethos de coletividade até hoje no Japão por causa disso. Porque as empresas não são vistas como um local diferente, distinto, ruim, em geral. Mas sim como um local familiar, um local, inclusive, que você sai depois do trabalho para beber com os colegas, se divertir. Falando um pouquinho sobre esse Japão pop, né? Essa produção de cultura de massas, ela se inicia no início do século XX, né? Juntamente com a Primeira Guerra, que o Japão se torna uma potência exportadora. Esses produtos como
como brinquedos, como mangás, enfim, ela surge. No período da Segunda Guerra Mundial, no tanto, há uma pouca produção de tudo isso. Porque todos os recursos, todas as pessoas, elas estão voltadas à guerra, à propaganda de guerra, ao esforço de guerra, né? Mas, quando finalizada a guerra, e há esse enaltecimento, há essa necessidade de... Há essa necessidade de tornar o Japão grande novamente através da economia, uma série de produtos de massa voltam a ser produzidos numa escala muito maior do que ali no início do século XX, né? Surge Godzilla, Hello Kitty, Walkman, Pokémon e assim por diante, né? Produtos variados que atingiam diferentes públicos, né? Homens, mulheres, crianças, idosos, né? Não só como com fins comerciais, mas que eles conseguiam tocar essas pessoas, né? Mudando elas. Eles tinham, por vezes, a intenção de mudar a filosofia das pessoas, né? Porque assim tu ia modificar aquela pessoa no sentido cognitivo, você ia tocar aquela pessoa, tu ia modificar aquela identidade da pessoa, aquela pessoa ia dar importância àquele produto. Automaticamente você ia consumir mais daquele produto. Então, sim, ele é um fim comercial, mas não só comercial. Tu muda a pessoa não só pelo comércio, mas no fim ele tem um efeito comercial. Então tá tudo interligado. Mas afinal de contas, o que se vende, né? Se vende aquilo que se consome. Então a gente vai ter muitos mangás, né? Falando um pouquinho mais de mangás agora, a gente vai ter muitos mangás sendo produzidos ali na década de 70 em diante, com as mais diversas temáticas. Então nós temos mangás falando sobre as pessoas que vão para o trabalho, temos mangás falando sobre o cotidiano, temos mangás falando sobre mulheres donas de casa, temos mangás falando de super-heróis, né? Acaba que nós, no Brasil, Estados Unidos, nesse exterior, a gente só vê aqueles mangás que são consumidos. Então, aqui, por causa da mentalidade ocidental, a gente consome muita coisa de super-heróis, da luta do bem contra o mal, e é isso que vende pro exterior. Mas internamente, no Japão, né, há uma gama de mangás enorme, com tiragens, com venda enorme, e essas vendas, elas são subprodutos de uma mentalidade, de um pensamento, de imaginário, do que você entende quanto mundo, quanto a vida, né? Então os mangás eles se fazem muito importantes para estudar as mentalidades, porque o que tu consome no teu lúdico é em grande parte o que você entende quanto ao mundo, quanto você quer consumir, o quanto você quer que estar presente no seu íntimo, né? Porque enquanto você está numa empresa, está trabalhando, você tem um padrão. Mas quando você consome algo lúdico, algo divertido, você consome aquilo que você gosta, né? Aquilo que você gosta mostra aquilo que você é. Indo ao final da nossa videoaula, né? Em suma, a gente tem que pensar então um pouquinho essa beligerância versus comércio, né? Como essa beligerância nipônica ela não surtiu efeito, mas como o comércio japonês de tecnologias, de brinquedos, de mangás, de animes, enfim, ela surtiu efeito, como o Japão, né, nesse seu pequeno território, conseguiu se tornar tão grande, né? Considerando que a geografia é um fator crucial para entender o Japão desde seus primórdios, a forma pelo que o Japão foi reconhecido, né, que ele foi legitimado quanto uma grande potência, né, não foi pelas suas conquistas territoriais e conquistas bélicas, mas sim pelas suas tecnologias, sua cultura, enfim, né. Também já comentei, mas é importante salientar que há uma harmonia entre essa tradição, essa modernização nipônica, e por fim, é importante também salientar o uso do soft power por parte japonesa, né, que é esse uso desse poder cultural, né, desse poder macio, né, para tu conquistar o outro. Tu não conquista o outro de forma a conquistar o território dele, mas tu conquista o outro comercialmente, porque tu vende o teu imaginário, tu vende a sua identidade ao outro. E o outro vendo que aquela identidade é atraente,
né? Ele se hibridiza, ele consegue juntar a sua identidade pessoal que ele já vinha tendo, juntamente com essa nova que acaba de chegar, que é a nova identidade japonesa, né? Ele acaba hibridizando, formando algo novo. E ali que há essa captura, né, essa captura comercial, principalmente. Então aqui nós temos algumas referências, né, e também algumas dicas de leitura, tanto referências das minhas pesquisas, quanto dessa videoaula, quanto dicas de leitura que eu espero que vocês possam aproveitar. Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo para a gente discutir mais sobre isso, se precisarem de mais dicas de leitura, certo? Então, eu sou o Antônio Gustigianoni, aqui estão meus 2 e-mails, por favor, entre em contato para qualquer coisa, e até mais.